Acho que essa é uma história que vai mudar a sua perspectiva sobre o amor verdadeiro, sabe? É uma daquelas narrativas que nos faz refletir, que nos toca profundamente. Imagina a cena, um amanhecer tranquilo no interior de São Paulo, por volta das 7h30 da manhã. Alexandre Medeiros, um magnata do setor de tecnologia de 38 anos, está prestes a entrar em seu carro de luxo avaliado em 1,2 milhão de reais quando o celular toca. Do outro lado da linha, uma notícia que desestabiliza tudo: a babá simplesmente pediu demissão durante a noite. No berço, o pequeno Gabriel, de apenas 18 meses, chora inconsolavelmente. Alexandre olha para o relógio, angustiado. Em menos de uma hora, ele precisa estar em Curitiba para uma reunião crucial. E é nesse momento de caos que Isabela Herculano, uma jovem de 24 anos com um passado misterioso, bate na porta. Ela é a empregada da casa e se oferece para cuidar do bebê. O que Alexandre vai descobrir ao voltar para casa é algo que, sinceramente, vai mudar a vida dele para sempre. A mansão onde eles moram, conhecida como a Fazenda dos Sonhos, se ergue imponente na paisagem do interior paulista, como uma joia arquitetônica. Alexandre a comprou depois que sua startup de tecnologia abriu capital na Bolsa de Valores, transformando a propriedade em um verdadeiro paraíso de luxo e inovação. A vista é espetacular, com seus jardins impecáveis e a pedra natural da região. Mas, naquela manhã de outono, o castelo de sonhos estava desmoronando. Alexandre, vestindo um terno sob medida que custou uma pequena fortuna, tentava acalmar o pequeno Gabriel, que chorava a plenos pulmões em seu quarto, decorado com desenhos de bichinhos da fauna brasileira. O garotinho, com seus 18 meses, tinha olhos verdes curiosos e o temperamento teimoso do pai. Desde que sua esposa, Laura, havia falecido em um acidente de carro, Alexandre se viu de repente no papel de pai em tempo integral. A ligação da agência de babás foi o golpe final. A quinta babá em 6 meses havia desistido, alegando que Gabriel era incontrolável. Enquanto isso, em Curitiba, investidores japoneses o esperavam para assinar um contrato de 1,2 milhão de reais, um negócio que lançaria sua empresa, a Medeiros Tech, no mercado asiático. O cenário pela janela mostrava a cidade de São Paulo despertando, mas Alexandre não tinha tempo para admirar paisagens. Seu mundo estava ruindo quando ele ouviu uma batida suave na porta principal. Isabela tinha 24 anos e havia-se mudado para São Paulo há 6 meses para trabalhar como empregada doméstica na mansão. De estatura mediana, cabelos castanhos longos e olhos amendoados que escondiam uma tristeza profunda. Ela mal falava com Alexandre, movendo-se pela casa com uma discrição impressionante, sumindo em seus aposentos no andar de baixo todas as noites. Mas naquela manhã, ela ouviu o choro desesperado de Gabriel e, com uma coragem que eu, sinceramente, admiro, se atreveu a bater na porta. Alexandre, com o filho no colo e o relógio correndo, não teve escolha. Quando Isabela pegou Gabriel nos braços, algo inexplicável aconteceu. A criança, que havia chorado por horas, se acalmou imediatamente. Ela o olhava com aqueles olhos verdes curiosos, como se tivesse reconhecido algo familiar. Alexandre pegou sua maleta de 150 mil reais, se despediu apressadamente e correu para sua SUV. A última coisa que viu pelo retrovisor foi Isabela balançando suavemente Gabriel na varanda, cantando uma canção de ninar com um sotaque suave. Ele não fazia ideia de que o que encontraria ao voltar mudaria tudo. O voo para Curitiba foi um pesadelo. Alexandre, acostumado a ser focado em viagens de trabalho, checava o celular a cada 10 minutos, esperando uma ligação desesperada de Isabela. Mas o silêncio persistia, o que aumentava sua ansiedade e uma estranha curiosidade. A reunião com os japoneses aconteceu na sede da Medeiros Tech em um arranha-céu de Curitiba. Alexandre apresentou sua revolucionária plataforma de inteligência artificial, mas uma parte de sua mente continuava na fazenda, com Gabriel nos braços de uma empregada que ele mal conhecia. O chefe da delegação japonesa, Hiroshi Tanaka, percebeu sua distração, mas entendeu quando Alexandre explicou que era a primeira vez que deixava o filho com uma babá nova. O contrato foi assinado, 1,2 milhão de reais. O maior negócio de sua carreira. Deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida profissional, mas tudo o que ele queria era voltar para casa. Quando a SUV percorreu o caminho arborizado em direção à mansão, às 18 horas, Alexandre se preparou para o pior. O pôr do sol alaranjado banhava a paisagem, mas ele esperava encontrar Gabriel chorando e Isabela exausta. Em vez disso, o que ele viu o deixou sem palavras. Na grande varanda, Isabela havia colocado uma banheira de plástico colorida, cheia de água morna. Gabriel, completamente nu, estava tomando banho ao ar livre, rindo e espalhando água por toda a parte. Isabela, ajoelhada ao lado da banheira, molhava delicadamente os cabelos loiros do menino com um regador. A cena emanava uma simplicidade e ternura que me fizeram suspirar de emoção, confesso.
Gabriel ria com aquela risada pura das crianças felizes, enquanto Isabela cantava uma canção. A luz do entardecer criava uma atmosfera mágica, como se tivesse saído de um quadro. Alexandre parou, escondido atrás de uma coluna, incapaz de se mover. Ele nunca tinha visto Gabriel tão relaxado e alegre. Nos últimos meses, o garoto estava sempre nervoso. As babás profissionais pareciam apenas gerenciá-lo, mas Isabela o estava tratando como a criança mais preciosa do mundo. Ela o envolveu em uma toalha macia, sussurrando palavras carinhosas. Gabriela o olhava com adoração, estendendo as mãozinhas em direção ao rosto dela, como fazia antes com Laura. Naquele momento, Alexandre percebeu que estava presenciando algo extraordinário. Não era uma empregada fazendo um trabalho, mas uma mulher que sabia amar, preenchendo o vazio deixado por Laura no coração de Gabriel. Quando ele se aproximou, Isabela se virou, com um brilho de medo nos olhos, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Alexandre a tranquilizou e perguntou como ela havia conseguido acalmar Gabriel. A resposta de Isabela foi simples, mas profunda: as crianças sentem quando quem está com elas as ama de verdade. Olhando para seu filho, que havia adormecido nos braços de Isabela, Alexandre tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele a convidou para ser a babá oficial de Gabriel, mas no fundo, ele já sabia que ela era muito mais que isso. Ele ainda não sabia o quão certo estava, nem que Isabela guardava um segredo que colocaria em xeque tudo o que ele acreditava saber sobre amor e destino. 2 semanas depois, a vida na mansão tomou um ritmo completamente novo. Alexandre promoveu Isabela, duplicando seu salário. A transformação de Gabriel era visível. Ele sorria, dormia serenamente, e havia criado um laço especial com Isabela. Mas quanto mais Alexandre a observava, mais as perguntas surgiam. Ela era refinada demais para ser uma simples empregada. Falava de forma impecável, conhecia arte e literatura, e cozinhava pratos elaborados. Ele a surpreendia estudando livros de pedagogia ou arrumando quadros com o olhar de quem havia estudado história da arte. E depois, havia os momentos de tristeza inexplicável. Às vezes, brincando com Gabriel, ela parava de repente, e uma sombra profunda surgia em seus olhos. Ela abraçava o menino com um desespero que ia além do carinho, como se buscasse preencher um vazio. Numa noite de chuva, Alexandra ouviu cantando uma canção de ninar melancólica. A voz era tão doce e triste que o obrigou a se aproximar do quarto. Isabela estava sentada em uma poltrona, com Gabriel dormindo em seus braços, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por suas bochechas. Ele se sentou diante dela e fez a pergunta que mudou tudo: se ela já tinha tido filhos. O rosto de Isabela se desfez, mostrando uma dor tão profunda que Alexandre se arrependeu de ter perguntado. Com a voz trêmula, enquanto a tempestade lá fora sacudia as árvores, Isabela começou a contar. Ela havia nascido em uma família de professores. Se formou em pedagogia. Aos 21 anos, se casou com Fernando, um engenheiro. 3 anos de felicidade. Depois, veio Pedro. Nascido em 15 de março, com cabelos escuros como ela e olhos verdes como o pai. Um bebê perfeito, que ria sempre, igual a Gabriel. Uma meningite fulminante o levou em 4 dias, quando ele tinha 10 meses. Fernando não superou a perda, começou a beber e a se tornar violento. Uma noite, a agrediu tão forte que a mandou para o hospital. Isabela fugiu. Pegou o primeiro trem para São Paulo, onde cada canto não a lembrasse de Pedro. Quando viu Gabriel naquela primeira manhã e o pegou nos braços, foi como se Pedro tivesse voltado para ela, pelo menos por um momento. Alexandre entendeu tudo de repente. A naturalidade com Gabriel, a tristeza nos olhos, a ternura desesperada. Isabela estava preenchendo o vazio do filho perdido, amando Gabriel como teria amado Pedro. Naquela noite, Alexandre não conseguiu dormir, pensando em como o destino havia trazido para sua casa a pessoa que poderia curar o coração de seu filho, principalmente, como Isabela estava curando também o seu próprio coração, sem que ele tivesse percebido. O inverno chegou, transformando a mansão em um verdadeiro cartão postal. Alexandre começou a trabalhar mais de casa, inventando desculpas para não viajar. Dizia para si mesmo que era por Gabriel, mas sabia a verdadeira razão. Queria observar Isabela. Já não era curiosidade, mas algo perigoso que crescia dia a dia. Isabela havia florescido depois de compartilhar sua história. Sorria mais, e a relação com Gabriel era mágica. O garoto andava de mãos dadas com ela, e dizia "Mamãe Beca" como uma de suas primeiras palavras. Corria para ela sempre que se machucava. Alexandre se perdia nos pequenos detalhes, ela cantava enquanto preparava o café da manhã, transformando a casa em música. Ele a pegava estudando obras de arte da casa, arrumando flores com um gosto estético natural. Alexandre estava se apaixonando, e isso o aterrorizava.
Numa noite de dezembro, durante um jantar de negócios, Isabela preparou um menu que combinava a tradição da culinária brasileira com toques do Nordeste, servindo com uma elegância que impressionou a todos. Um investidor importante, Rodrigo Fontes, parabenizou Alexandre pela nova babá excepcional. Essas palavras o fizeram refletir. Para todos, Isabela continuava sendo uma empregada. Depois do jantar, enquanto ela arrumava a cozinha, Alexandre se aproximou para ajudar. No momento em que tomou sua mão, as palavras saíram espontâneas. Confessou que estava se apaixonando, que amava como ela cuidava de Gabriel, como havia transformado a mansão em um verdadeiro lar. Isabela corou profundamente, lembrando a ele que ela trabalhava para ele, que eram de mundos diferentes. Alexandre explicou que ela nunca foi uma empregada em seus olhos, mas uma mulher forte que não havia se rendido. Quando ele disse que a amava, Isabela explodiu em lágrimas, se definindo como quebrada. Alexandre a abraçou, explicando que ele também estava quebrado, e que ela o havia ensinado a amar de verdade. Eles se beijaram sob a luz do lustre da sala de jantar, enquanto a chuva caía lá fora. A notícia do relacionamento de Alexandre Medeiros e sua babá explodiu nos jornais de fofoca como uma bomba. O magnata da tecnologia e a empregada, o amor que desafia as classes sociais, o conto de fadas moderno. Os paparazzi acamparam do lado de fora da mansão, transformando o caminho de entrada em um circo midiático. Mas o verdadeiro problema não eram os jornais, e sim a família de Alexandre. Sua mãe, a socialite Sonia Medeiros, convocou uma reunião de emergência no palacete da família, perto do Parque Ibirapuera. Alexandre se apresentou com terno escuro e a determinação de quem havia tomado uma decisão irreversível. Sonia, sentada na sala com retratos de antepassados, foi direta. Pediu explicações sobre o casamento iminente com uma empregada. Alexandre respondeu que Isabela não era uma empregada, mas a mulher que ele amava e que havia salvado seu neto. Seu irmão mais velho, Gustavo, interveio, explicando que entendia sua solidão, mas que aquilo era um erro que poderia destruir a reputação da família. Alexandre olhou para os retratos e respondeu que a reputação não abraça à noite quando se tem medo, não faz rir quando se está triste, não transforma uma criança brava em uma criança feliz. A socialite se levantou com a majestade de quem havia governado salões por décadas, definindo Isabela como uma oportunista. Alexandre, sentindo a raiva subir, defendeu Isabela, explicando que ela havia rejeitado cada presente caro, que continuava morando nos aposentos de empregados, e que nunca havia pedido nada, exceto amar Gabriel. A discussão durou horas, entre chantagens emocionais e ameaças. Alexandre saiu do palacete mais determinado do que nunca, mas também mais consciente da batalha que o esperava. Enquanto isso, Isabela vivia seu inferno pessoal. Os jornalistas haviam desenterrado seu passado, a história de Pedro, do casamento que havia terminado, da fuga. Algumas publicações a descreviam como uma santa, outras como uma alpinista social. Quando Alexandre voltou, encontrou Isabela no terraço, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Os jornalistas haviam escrito sobre Pedro, transformando a morte de seu filho em fofoca de primeira página. Isabela, devastada, sugeriu parar tudo. Somos de mundos diferentes, ela disse. Você nasceu no palacete mais belo, eu em um apartamento na periferia. Você estudou em Harvard, eu lutei para pagar a universidade. Você é dono de empresas, eu não tinha nem casa. Alexandre se ajoelhou diante dela, explicando que seu mundo estava ali, na mansão, com Gabriel e com ela. O resto não importava. Quando Isabela expressou o medo de que um dia ele se arrependesse, que tivesse arruinado sua reputação, Alexandre beijou com uma paixão que varreu todas as dúvidas. Naquela noite, Alexandre tomou a decisão mais importante de sua vida. Ligou para seu advogado e pediu para preparar os documentos para transferir metade de seu patrimônio para um fundo em nome de Isabela. Quase 6 mil milhões de reais. Queria que ficasse claro para todos que ela não precisava de seu dinheiro, pois ela já o tinha. No dia seguinte, ele organizou uma coletiva de imprensa na mansão. Diante de jornalistas, com Isabela ao seu lado e Gabriel no colo, ele anunciou seu noivado e a decisão de dividir o patrimônio. Olhando diretamente para as câmaras, declarou: Isabela Herculano não é uma mulher que se casou com um homem rico, mas uma mulher rica que escolheu se casar comigo. O gesto foi tão estrondoso que deu a volta ao mundo. A história da empregada que se tornou bilionária por amor conquistou até os corações mais céticos, mas principalmente conquistou o coração de Sonia Medeiros. Naquela noite, ela apareceu na mansão com um presente, o anel de noivado da família, que havia sido passado por 6 gerações. Se meu filho ama tanto Isabela a ponto de dividir tudo com ela antes mesmo de se casar, ela disse, então talvez ela seja a mulher certa para ele. 2 anos se passaram desde aquela coletiva de imprensa histórica. A mansão se transformou em um paraíso ainda mais mágico.
Isabela uniu a elegância aristocrática da família Medeiros com o calor e a simplicidade de sua família, criando um ambiente onde o antigo e o moderno conviviam em perfeita harmonia. O casamento foi celebrado na capela privada da mansão, com uma cerimônia íntima que emocionou a todos. Isabela usou um vestido vintage da avó de Alexandre, adaptado para refletir sua personalidade. Gabriel, com 3 anos e meio, foi o pajem de alianças mais orgulhoso da história. Quando ele a chamou de mamãe durante a cerimônia, não sobrou um olho seco entre os convidados. Mas o verdadeiro milagre aconteceu 6 meses depois. Numa manhã de maio, Isabela acordou Alexandre com um sorriso radiante e um teste de gravidez nas mãos. Eles teriam um irmãozinho ou irmãzinha para Gabriel. A gravidez foi acompanhada com um humor de pai de primeira viagem por Alexandre e uma adoração total por Gabriel, que toda noite falava com a barriga da mamãe, contando tudo o que haviam feito durante o dia. Helena nasceu em 12 de março, 3 dias antes do aniversário de falecimento de Pedro. Isabela a segurou nos braços pela primeira vez na maternidade e chorou por horas, não de tristeza, mas de uma gratidão infinita à vida, que lhe havia devolvido tudo o que ela achava ter perdido para sempre. Alexandre, olhando para Isabela segurando Helena enquanto Gabriel subia na cama para ver a irmãzinha, entendeu que estava presenciando o fechamento de um ciclo perfeito. Isabela havia salvado Gabriel da raiva e da solidão. Ele a havia salvado da dor e do desespero. E agora, juntos, eles haviam criado uma família que ia além de todos os seus sonhos. A história de Alexandre e Isabela se tornou lendária no Brasil, não apenas pelo romance, mas pelo que representava, a prova de que o amor autêntico pode superar qualquer barreira social, econômica ou cultural. Isabela fundou a Fundação Pedro, uma organização que apoiava famílias que haviam perdido filhos, proporcionando assistência psicológica, apoio financeiro, principalmente, a certeza de que da dor mais profunda pode nascer uma força capaz de ajudar os outros. A Fundação abriu centros em todo o país, transformando a lembrança do filho perdido em uma fonte de esperança para milhares de famílias. Alexandre descobriu que ter uma família o fazia um empresário melhor. Suas empresas prosperaram, mas principalmente, ele desenvolveu uma sensibilidade social que o levou a investir em projetos que melhoravam a vida das pessoas, em vez de focar apenas no lucro. Numa noite de verão, enquanto a família jantava no terraço onde tudo havia começado, Gabriel, já com 5 anos e falando perfeitamente, fez uma pergunta que fez todos sorrirem. Ele queria saber por que algumas pessoas haviam dito que seus pais não podiam se casar. Isabela o pegou no colo e explicou: alguns adultos esquecem que o amor verdadeiro não olha de onde você veio, mas para onde você vai. Quando Gabriel perguntou para onde eles estavam indo, Alexandre abraçou toda a sua família e respondeu que estavam indo em direção a cada dia juntos, a cada sorriso, a cada aventura que os esperava. Naquela noite, enquanto Isabela cantava uma canção de ninar para Helena e Gabriel dormia na cama grande entre os pais, Alexandre olhou pela janela. As luzes de São Paulo brilhavam como estrelas caídas na terra. E tudo parecia perfeito, como em um sonho. Mas não era um sonho. Era a realidade construída dia após dia por duas pessoas que haviam aprendido que o amor mais bonito muitas vezes nasce das histórias mais difíceis, que as segundas oportunidades realmente existem, e que o destino envia a pessoa que você precisa exatamente no momento em que você acha que perdeu tudo. Uma empregada que ninguém notava e um bilionário que achava que tinha tudo descobriram juntos que a única riqueza que realmente importa é a que se constrói com o coração. E, no final das contas, acho que a grande lição é essa: o amor verdadeiro não se compra, não se planeja e não se limita a rótulos. Ele simplesmente acontece e transforma vidas.